Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 18. O sogro de Moisés lhe traz a família. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor Jeová tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher, ao encontro de Moisés no deserto, junto ao monte de Deus, onde tinha acampado, disse Jetro a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou e perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor Jeová tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e por todo o trabalho que passaram no caminho, bem como o Senhor Jeová os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor Jeová tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor Jeová, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor Jeová é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. Então vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. Contudo o povo ficava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti.
tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus e declara-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, o amor ao dinheiro, e estabeleça-os sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então suportar. Assim também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, pondo-os por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. Todo negócio árduo eles trouxeram a Moisés, mas todo negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual voltou para a sua terra. Deus fala com Moisés no Monte Sinai, capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor Jeová o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor Jeová lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, dizendo: Tudo o que o Senhor Jeová tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor Jeová as palavras do povo. E disse o Senhor Jeová a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente.
porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor Jeová. Disse também o Senhor Jeová a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará os limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar no monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente. Então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo e lavaram as suas vestes. E Moisés disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem. Então se ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor Jeová descera nele com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor Jeová sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Jeová a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor Jeová a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor devem se santificar, para que o Senhor não se lance contra eles. Então disse Moisés ao Senhor Jeová: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. Disse o Senhor Jeová a Moisés: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Porém os sacerdotes e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Os 10 mandamentos, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo ouviu os trovões e viu os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. Então o povo, vendo isto, retirou-se para longe e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à espessa nuvem onde Deus estava. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não tenhais outros deuses diante de mim, deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar
a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Diversas leis civis, capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá alforriado de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair alforriado, então seu senhor o lavrará, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, então ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos, se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela para que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lo entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E quem raptar o homem e o vender, ou se for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens brigarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar, ainda que apoiado numa bengala, então aquele que o feriu será absolvido. Somente ele pagará o tempo que perdera e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir a seu servo
ou a sua serva com pau, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, provocando aborto, porém, não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e segundo julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, o olho da sua serva, e o danificar, o deixará livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir alforriado pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o prendeu, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto o resgate, então pagará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, dá-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberto um poço, ou se alguém cavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do poço o pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e este morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador, e seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Outras leis civis, capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando, e for ferido, vindo a morrer, aquele que o feriu não será culpado do sangue. Contudo, se o ferir à luz do dia, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer
pastar o seu animal num campo, numa vinha, e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo, e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se irromper um fogo e pegar nos espinheiros e queimar os feixes de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo para guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes para ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado, miúdo, sobre vestes, sobre toda a coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo para guardar um jumento ou boi, ou ovelha, outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas se de fato lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Porém, se for dilacerado, deverá trazê-lo como prova disso. Então, não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e ficar aleijado ou for morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Leis contra a imoralidade e a idolatria. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente se recusar a entregá-la, pagará ele em dinheiro, conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal, certamente morrerá. O que sacrificar aos seus deuses, e não só ao Senhor Jeová, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis, e se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestardes dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não procederás com ele como um usurário, não lhe imporeis juros, usura. Se tomares como garantia a veste do teu próximo,
a restituirás antes do pôr do sol, porque é a sua cobertura, é o vestido da sua pele, em que se deitaria? Será, pois, que, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemarás contra Deus, e o príncipe dentre o teu povo não difamarás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos mandarás. E ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com a tua vida e com todos os teus familiares, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.